bárbaros invadiram o povo civilizado. Culturas se mesclaram, poder descentralizado. A figura de poder anteriormente imperador. O senhor feudal agora é administrador. Eu vou falar do feudalismo que predominou na Idade Média, Europa Ocidental estou. O colonato vem de Roma, o germano chegou com comitatus beneficium. Feudo é terra, feudalismo, propriedade. O feudalismo é sinistro. Os servos parecem escravos. Trabalhavam por senhores, sem levar nenhum trocado. Eles não iam para a escola, não sabiam escrever. Trabalhavam para os senhores, também para sobreviver. Todos os senhores feudais exploravam a população, alugavam seus feudos por boa parte da produção. O trabalho era pesado, não existia burocracia. Todo o dinheiro arrecadado ia para a mão da minoria. O clero que governava, a parte religiosa, explorava a sociedade, o feudalismo da Europa. O feudalismo é uma forma de organização social, econômica, política e cultural vista na Europa durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. O nome deriva de feudo, unidades de habitação e produção pelas pessoas daquele período. No feudo, os trabalhadores, conhecidos como servos, trabalhavam em terras proprietárias dos senhores feudais. Muitas vezes esses trabalhos eram produção alimentícia, caça, pesca e trabalho em indústrias artesanais. Dois importantes acontecimentos do feudalismo foi a sua formação e a crise sofrida por ele. A seguir, um mapa da Europa Ocidental antiga. É importante destacar que o processo de transformação do antigo para o medieval não se deu através de uma data exata, mas sim através de um processo de mudanças gradativas. O ano de 476, que é datado como o início da Idade Média, é apenas uma data simbólica, que representa as épocas históricas. A invasão dos bárbaros, assim como a divisão do Império Romano em duas partes, a oriental e a ocidental, e o próprio fim do mesmo, fez com que os aproximasse do modo de vida levado nos feudos. Outro fator que influenciou bastante na formação do feudalismo foi o êxodo urbano. Com as invasões, as pessoas se tornavam cada vez mais inseguras, e então aí ocorreu uma ruralização da sociedade medieval. Além disso, a autonomia dos feudos fazia com que as atividades realizadas nas cidades se tornavam enfraquecidas. Então, atividades culturais, sociais e econômicas eram cada vez mais realizadas dentro dos próprios feudos. E com isso ocorreu o enfraquecimento do próprio comércio, ou seja, o declínio das atividades mercantis. Com o tempo, o feudo se tornou a unidade básica da produção medieval. Tudo que era necessário para a sobrevivência dos habitantes, dos servos, dos senhores feudais, dos barões, dos duques, dos condes e etc., e até dos próprios reis, eram produzidos dentro do próprio feudo. Eram conhecidos como germanos ou germânicos os povos originários do norte europeu, e identificados pelo uso das línguas indo-europeias germânicas. Foram esses povos, que para os romanos eram bárbaros, que invadiram o Império Romano e causaram a sua desestruturação. No fim do século III, se iniciou em Roma uma migração de povos vindos de fora das fronteiras. Isso se deu principalmente ao enfraquecimento do Império Romano. Esses povos, que se instalavam de maneira pacífica nos territórios de Roma, logo começaram a exercer as funções de colonos e soldados, sendo assim de grande importância para o Império Romano.
Esse quadro, considerado pacífico, foi mudado em meados do século IV, com a chegada dos hunos à Europa Oriental. Os hunos foram uma antiga confederação eurasiática de nômades equestres, com aristocracia de núcleo altaico. Com a chegada desses, a desintegração de Roma foi acelerada, uma vez que o império foi empurrado pela invasão dos hunos, fazendo assim com que os povos germânicos levassem de roldão as defesas frágeis de Roma. Assim, outros povos como os francos, os alamanos, os visígodos, etc., invadiam e pilhavam as cidades do Império Romano. Outro acontecimento que demonstra como os tempos pacíficos de Roma tinham acabado foi quando, por volta de 410, os visígodos ocuparam a Península Itálica, tomando e saqueando o Império. Eles, porém, não pararam por aí, ainda não se sentiam satisfeitos. Alguns continuaram avançando pela Península Ibérica, atravessaram o Estreito de Gibraltar e, algum tempo mais tarde, se estabeleceram no norte da África. O momento importante para a história e para a transição da Idade Média se deu no ano de 476, quando Odoacro, chefe dos Hérulos, um povo germânico originário da Escandinávia, destronou o imperador de Roma, pondo fim assim ao grande Império Romano do Ocidente. Segundo alguns historiadores, esse acontecimento marca a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Porém, existem outros historiadores que afirmam que houveram outras formas de passagem, como, por exemplo, a divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente, ou também a liberdade de culto para cristãos. E foi assim que, ao fim do século V, toda a parte ocidental, agora dominada pelos germanos, começou a assumir uma configuração diversa, olhando do ponto de vista de sua organização social, política e econômica. Assim se teve início o mundo feudal. Porém, seria necessário mais de 3 séculos para que as estruturas da nova sociedade estivessem plenamente consolidadas. Nesse período, a administração centralizada do Império Romano daria lugar a diversos reinos, como os ostrôgodos, os francos e outros, em que prevaleciam formas descentralizadas de poder. Assim como os reinos feudais estavam sendo moldados, estava sendo moldado também a sua base social, a sua estrutura social. E essa estrutura social viria a ser formada a partir do encontro e da combinação de tradições, costumes, crenças e estruturas sociais dos romanos e dos povos germânicos. Ou seja, a base social do mundo feudal seria uma combinação, uma junção das tradições romanas e germânicas. Representando grande papel no período feudal, a Igreja Católica, a maior e mais poderosa instituição, teve sua influência laçada como um vírus pelos povos germânicos e romanos. No século XIII, na Europa Ocidental, todos acreditavam em Deus. Isso garantia à Igreja a normatização dos costumes, do comportamento, da ordem social e da produção cultural. A influência da mesma era tão grande que ela tinha poder sobre os senhores feudais e até mesmo sobre os reis. A Igreja detinha grande parte das terras. Isso lhe garantia riqueza e riqueza lhe garantia poder. A partir do século XII, ocorreram várias transformações na Europa que contribuíram para a crise do sistema feudal, como o renascimento comercial, impulsionado principalmente pelas cruzadas, o aumento da circulação de moedas, que desarticulou o sistema de troca de mercadorias, que era a principal característica do feudalismo, o desenvolvimento dos centros urbanos, que provocou o êxodo rural, ou seja, muitos servos passaram a comprar sua liberdade ou até mesmo a fugir em busca de novas oportunidades de trabalho nos centros urbanos. As cruzadas, que proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente, quebrando o isolamento do sistema feudal.
A crise agrícola do século XIV, que juntamente com o aumento demográfico, gerou um grande período de falta de alimentos, a chamada fome feudal, que matou milhares de pessoas. No século XIV, a peste negra se espalhou entre as populações, gerando uma grande onda de mortes, que ceifou um terço da população da Europa. O surgimento da burguesia, uma nova classe social que dominava o comércio e tinha alto poder econômico. Essa classe foi tirando o poder dos senhores feudais. No final do século XV, o feudalismo encontrava-se desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais tinham perdido o poder político e econômico, e assim começava a formação das bases de um novo sistema, o capitalismo. Concedia uma terra pro vassalo trabalhar, para o feudalismo seu sistema perdurar.